Saudações a você, muito obrigado pela sua companhia. Já peço de antemão, por gentileza, que você curta esse vídeo, clica no gostei, ou se não gostar, clica no não gostei. Mas é um modo de você mostrar que o assunto abordado está de acordo ou não está de acordo com a sua expectativa. Então, conto com a sua colaboração nesse sentido. Vou tratar de um assunto muito pertinente, um assunto bastante polêmico e que eu tenho percebido nos últimos dias vem se desenvolvendo, vem acontecendo de forma muito sutil por baixo dos panos, porém é muito perceptível. Qualquer um que parar a prestar atenção vai perceber que há casos e não são casos isolados, são casos coordenados, são casos que vêm acontecendo de forma sistemática. Existe um fator coordenativo dessa situação, que é o cerceamento à liberdade religiosa. Nos últimos dias, a gente teve alguns fatos no Brasil todo em que cidadãos foram cerceados da sua liberdade de cultos, cerceados da sua liberdade de oração, e isso é muito grave. Pouca comoção tem promovido isso, até porque a grande mídia não vai dar espaço para esse assunto, mas por outro lado, o que preocupa é que as próprias lideranças religiosas têm pouco se manifestado sobre isso. Semana passada, o pastor Silas Malafaia postou um vídeo no canal do YouTube dele falando sobre isso, mas a única liderança religiosa que eu percebi, que eu vi se manifestar. Alguns fatos muito graves aconteceram, não ganharam a relevância devida, e isso é muito preocupante, porque as coisas, de alguma forma, elas começam muito sorrateiramente, uma ideia dando desculpa para a outra e seguindo uma tendência. Aqui no Brasil, essa situação pode até, inclusive, se agravar. Então, antes que isso aconteça, convido você a fazer uma reflexão sobre isso, a pensar sobre isso, para que a gente possa estar antenado aí ao que está acontecendo no dia a dia em relação ao cristianismo, à religião e à política e a toda essa questão aí do coronavírus, que tem servido de desculpa para muitas barbáries, para muitos déspotas, botarem as manguinhas de fora aí, se revelarem, mostrando realmente quem são. O site adventistas.com, no dia 5 de abril, publicou uma matéria bem interessante chamada Covid-19 impulsiona perseguição religiosa na América do Sul, inclusive no Brasil. E dentre algumas matérias que o site traz, um fato que ocorreu em Caldas, Minas Gerais, numa igreja anglicana, quando o padre da igreja ali preparava com mais 4 pessoas a transmissão do culto que ia ter ali, da missa, a transmissão online. A Guarda Municipal e a Polícia Militar tiveram na igreja que estava fechada e interromperam a transmissão da missa ali da igreja anglicana. Isso é um fato extremamente grave que a gente não deve aceitar. A transmissão online dos cultos, das missas, dos eventos das igrejas tem sido uma prática recorrente em respeito à própria quarentena decretada pelos governadores, pelos prefeitos. Então os eventos nas igrejas têm sido promovidos de forma online. Então, essa foi uma situação típica de cerceamento à liberdade do culto. O próprio Estado, através da sua força, que é a Polícia Militar, impôs essa comunidade religiosa. Não bastando isso, um outro fato muito cruel aconteceu no interior de Santa Catarina, em um município chamado Forquilinhas, onde uma família com 5 pessoas também estavam dentro de casa, exercendo seu direito de liberdade religiosa, garantido pela Constituição. Então, as 5 pessoas estavam reunidas, fazendo a sua oração, e a Polícia Militar abordou essa família, interrompeu o culto que elas estavam fazendo
e registrou um boletim de ocorrência, e isso é muito grave. Tão grave que o próprio comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, o coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes, no sábado último passado, fez uma visita a essa família, a dona Carina Andrade da Silva, para fazer o seu pedido de desculpa e, inclusive, pediu que essa família orassem pela Polícia Militar de Santa Catarina. O caso é tão grave que, em respeito a isso, o próprio Procurador de Justiça de Santa Catarina soltou uma nota em seu Twitter dizendo que esta e outras arbitrariedades serão comunicadas ao Ministério Público Federal e à Procuradoria-Geral da República. O que é ótimo. Por outro lado, o mais preocupante de tudo isso é que líderes religiosos não têm se manifestado, nem sequer com uma nota de repúdio, com referência a todas essas atrocidades que o Estado tem cometido em nome de um bem comum contra a liberdade religiosa. E é preocupante porque se os líderes religiosos não se pronunciam, não se posicionam, os fiéis, a população acaba, de certa forma, psicologicamente se sentindo desamparadas, desassistidas. As autoridades religiosas precisam sim se posicionar, precisam ter um posicionamento, precisam soltarem notas de repúdio quanto a essas atrocidades cometidas pela polícia, pelas autoridades, em nome dessa quarentena, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, ok? Então fica aí a dica, se você é cristão, se você não é cristão, você seja de qualquer religião que for, no nosso país, a nossa Constituição prevê aí a garantia da liberdade de culto. Então é bom que tenhamos essa consciência, e não é brincadeira isso não, isso segue uma sequência de escalada. Justiça proíbe culto em São Paulo e determina multa de 10 mil em caso de descumprimento. Olha só, começa assim. Então a gente vê que é uma situação onde são ideias coordenadas que vão levando a atitudes. A polícia está agindo, quando a polícia age assim, não é porque surgiu da cabeça de um policial. O policial ele não é burro, ele não é louco. Ele está agindo porque existe uma ideia coordenada por trás disso. Ele vai ter um amparo de um superior dele em relação àquela ação que ele está tomando. Olha a outra manchete aqui. Ministério Público vai à Justiça para forçar a suspender os cultos. Olha a outra manchete aqui. TRF derruba liminar que suspendia decreto de Bolsonaro a favor de igrejas e lotéricas. Está pegando a ideia? Percebe como isso é uma ação coordenada? Olha a gravidade disso daqui. Em meio ao coronavírus, Ciro Gomes prega prisão de pastores e padres. É aí que eu digo que algumas figuras, que inclusive muitos governadores, muitos prefeitos, se revelaram aí durante essa crise do coronavírus, se aproveitaram da situação e colocaram suas manguinhas de fora, se revelando como verdadeiros ditadores fora da lei, porque são autoridades que não estão agindo dentro da lei. Aqui temos a personificação desse tipo de comportamento de pessoa nessa figura do Ciro Gomes aqui, que está pregando prisão de pastores e padres. No momento em que a população, principalmente os mais carentes, mas não só esses, toda a população, está vivendo mais do que uma necessidade de um amparo espiritual, de um amparo psicológico, e que está suscetível aí a pessimismo, de coisas ruins fornecido pelas mídias tradicionais, durante 24 horas por dia. Todo tipo de pessimismo é derramado em cima da população, e a população que precisa de um amparo religioso, psicológico, que vê no momento de oração a oportunidade para lavar a sua alma, lavar o seu coração, acaba sendo cerceado pela força do Estado. E isso pode crescer. Se você como cristão, se você como líder religioso não se manifestar, não repudiar essas situações, esses atos, se você não usar todos os recursos que você tiver, se você não demonstrar às autoridades competentes o seu descontentamento em relação a essas atitudes do Estado,
é muito provável que isso sofra uma escalada e em poucos anos a nossa liberdade de culto esteja comprometida. Se você gostou, se você achou interessante, comente aqui embaixo. Se você achou que não é interessante, comente aqui embaixo também. É muito importante saber a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico e tão delicado. Um grande abraço e até o próximo.